A gente convidou a psicóloga Dione Moura para nos ajudar nessa tarefa. Dione, boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Assunto difícil, muito delicado, sim, mas a gente quer prestar esse papel para os pais, porque muitos ontem ficaram sem palavras. Nós ficamos sem palavras. Como trazer esse assunto? Como conversar com crianças de 4, de 5, de 6, de 12 anos? Uma brutalidade dessa, a gente não espera. A escola é um ambiente tão seguro, tão acolhedor, de tanta alegria e conhecimento, né? A gente não espera que uma coisa dessa vá acontecer. Dione, como que a gente começa? Como que a gente começa uma conversa como essa? Estamos todos com o coração partido, de fato, né? E pensando, e agora, né? Como lidar com isso tudo? Você falou uma coisa muito importante, que o pânico se instalou, as pessoas ficaram muito apavoradas com tudo o que aconteceu, a sociedade como um todo, né? Foi coletivo, e nós não temos controle sobre isso, mas nós precisamos ter o controle de como eu vou agir diante disso. Então, essa é a primeira dica aos pais, né? O que eu posso fazer para amenizar essa situação na minha casa, na minha família, com os meus filhos diante do que aconteceu? Então, a criança, ela precisa ser informada do que aconteceu, Vanessa. Precisa ser contado para ela o que aconteceu. Claro que sem os detalhes, né? Mas dizer para ela, olha, no mundo existem pessoas boas e pessoas ruins. Uma pessoa má foi lá pela escola e machucou algum dos coleguinhas. Alguns coleguinhas não sobreviveram, outros sim. Então, contar que isso aconteceu. E, a partir daí, trabalhar para que essa criança se sinta segura em casa, onde ela estiver, na escola. Porque, claro, né, Vanessa, nós não temos segurança de tudo na vida, isso é óbvio, né? Mas nós temos que transmitir isso, que eu vou cuidar de você, que você está em segurança, que isso não vai acontecer de novo, né? Para que ela sinta que ela pode voltar para a escola, para que ela está num ambiente seguro e que tudo vai ficar bem, né? Tem crianças que testemunharam, outras que ficaram sabendo e que estão dizendo, eu não quero voltar para a escola, eu tenho medo da escola. E acho que esse é um momento muito delicado, porque a gente está vivendo um luto, inclusive um luto oficial de 3 dias em todo o estado, inclusive com suspensão de aulas em todo o estado. As crianças, os alunos foram para casa e muitos talvez tenham esse sentimento de não querer voltar, vendo o noticiário, vendo tudo o que aconteceu aqui em Blumenau. A gente deve encorajá-los de que a escola é o lugar certo, é o lugar seguro, de que adultos estão tomando providências com relação à segurança? Certamente. Essa homenagem toda ela é importante para que as pessoas entendam, as crianças entendam que pessoas que se foram merecem essa homenagem, de parar tudo e olhar para isso que aconteceu, prestar essa homenagem através de flores, de uma cartinha, de uma oração, dependendo do que essa família acredita, sabe? Então, fazer essa homenagem é importante para que essa criança entenda que foi um evento muito importante que aconteceu, muito dolorido, mas que a vida vai continuar, né? E como que continua? Sendo incentivada a ir para a escola sim, com segurança, com o apoio dos pais, da escola, e entender que vai chegar na escola, vai estar tudo bem, as coisas estão voltando ao normal, e sempre incentivando que está tudo bem. Isso é muito importante, né? É claro que a gente sabe que tem uma questão emocional ali envolvida, que muitas vezes precisa se trabalhar isso, Vanessa, e vai observando no comportamento da criança, né? Aquela criança que talvez está chorando muito, aquela criança que não está comendo, não está dormindo. Os adolescentes ficaram muito mexidos, né? Com os adolescentes também precisa esclarecer isso e até um pouco além, contar que essa pessoa realmente pode ser um sociopata, nós não sabemos o perfil dessa pessoa, mas que ele fez tudo isso. Então, o adolescente ele entende melhor e ele ajuda a entender que essa escola tem segurança sim, que os pais estão ali para cuidar delas, né? Porque a gente pensa nos pequenininhos, mas os adolescentes também ficaram muito chocados com tudo que aconteceu, né? Certamente. A gente deve cuidar com algumas palavras, com alguns termos, deve usar o lúdico ou a gente deve falar a realidade? Por exemplo, um criminoso, um bandido, um doente mental,
ou como você comentou, né, no começo, uma pessoa má. Até que ponto também a gente abrir demais a realidade, a gente pode amedrontar? Uhum. Perfeita a tua pergunta, porque abrir demais a realidade não é uma boa opção agora neste momento, né? Nós temos que falar sim, então, com as crianças menores, uma pessoa muito má fez isso, ela foi presa, ela vai pagar por isso. Com os maiores já dá para usar palavras mais diretas, não contar exatamente o que aconteceu. Que ele entrou com uma faca. Não, não precisa disso, né? Até porque, Vanessa, quando nós pensamos na atrocidade que foi, se a gente fica pensando no que aconteceu, vai gerando no nosso corpo um sentimento negativo, um medo, uma ansiedade, um pânico e um trauma, né? Então, quanto mais eu penso nisso, pior é o meu estado emocional. Então, eu preciso entender o que aconteceu, mas eu não preciso de detalhes, né? Isso serve muito para os adultos também, sabe? Eu ia te perguntar isso, de acolher esse sentimento. Ontem, muitas crianças, adolescentes, que talvez não tenham a ideia do que aconteceu, viram seus pais chorando, né? Adultos que o dia todo, às vezes, engoliram o choro e que quando chegaram em casa se deram conta quando viram seus filhos, né? E quando as crianças viram chorando, como tratar? É melhor falar a verdade? É melhor falar que aquele é um momento triste, acolher esse sentimento? Sempre melhor a verdade, sempre, né? Estou triste porque olha o que aconteceu, que bom que você está aqui salvo, mas a gente sente pelos pais que não tiveram esse mesmo desfecho, né? Então, assim, a verdade ela é sempre importante, né? E acolher esse sentimento, tanto dos pais quanto dos filhos, avós, né? Tanta gente envolvida, né? Então, é uma forma de construir empatia também nesse momento, fazendo isso? Muita empatia, mas principalmente compaixão, Vanessa, porque se eu quero ajudar uma família que está passando por isso, eu vou exercitar a empatia no sentido de sentir o que ela está sentindo, mas eu preciso ajudar. Eu não posso só chorar junto, né? Apesar do meu coração estar tão doído e tão dilacerado quanto dela, mas eu preciso ajudar. E é aí que eu exerço a compaixão, né? Então, acolher. E às vezes não precisa nem dizer nada, só estar junto. Olha, estou aqui com você, eu sinto a sua dor, sabe? São coisas que a pessoa já se sente acolhida e é o que ela precisa nessa hora, né? Dione, como a gente comentou, uma conversa necessária, triste, né? Eu te agradeço demais os esclarecimentos. A gente está dando aqui os primeiros passos para que essas famílias construam os seus próprios diálogos, que encontrem essas formas com muito amor, com muito cuidado, para que essas crianças que vão receber essa informação saibam lidar com isso, né? Perfeitamente, Vanessa. E é importante ficar atento aos sinais, buscar uma ajuda profissional, né, para esses pais, para essas crianças, porque quanto mais antes poder cuidar disso, mais melhor vai ser esse desfecho, né, na vida adolescente, na vida adulta dessas crianças, né? E o atendimento psicológico o quanto antes. Nesse caso mesmo que a gente acompanhou, precisa de um atendimento psicológico imediato, faz toda a diferença. Toda a diferença, Vanessa, perfeito, isso mesmo. Dione, muito obrigada pelas informações. A gente conversou nada. com a Dione Jussara Moura, psicóloga, que sempre nos ajuda aqui nesses temas importantes aqui no Ver Mais. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.